Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Leonardo Bastos, do Garoto BR, e hoje eu te trago mais um vídeo sobre a história Amigos do Amor. Essa é uma história muito incrível e eu tô muito feliz de apresentar ela para todos vocês. É o meu terceiro romance e é o meu romance com maior quantidade de páginas. Temos aí Por Toda a Eternidade, que foi um romance bem leve, que teve, se não me engano, 80 páginas em torno disso. Tivemos o romance 4 meses, que já foi um pouquinho mais intenso, com 180 páginas. Bem mais intenso, eu diria. Bem mais trabalhado. O Por Toda a Eternidade foi mais uma história que aborda ali essas questões de multiverso também. Vem logo na sequência, ali na pegada de Talismã 3, e usa desse gancho para abrir espaço para essa história de amor. E foi uma história que eu tinha contrato, tinha que ser uma história com limite de 80 páginas, então explorar o melhor que eu podia daqueles personagens naquela quantidade de páginas. Acho que foi legal, ficou uma história leve no sentido de não se aprofundar mais nessa história e no que eles poderiam viver em cada universo, mas que com certeza deu para sentir, deu para viver muito daquele sentimento, porque foi uma história muito carregada pelos sentimentos, pelos textos e pelos próprios personagens ali, os acontecimentos chaves ali da história. Já com 4 meses, a gente teve ali uma história com 180 páginas focada nos personagens e no desenvolvimento da paixão deles e desse fogo, porque era uma história hot, uma história para mais de 18, uma história com cenas mais adultas, com selo para mais de 18, então claramente foi uma história que foi trabalhada dentro daquela 180, que na verdade 4 meses foi bem tranquilo, assim, eu não tive essa pressão de limitação de páginas no contrato, então foi bem mais tranquilo de fazer, justamente porque eu tinha esse espaço, essa liberdade, né, para aumentar mais a história, a trama, os personagens, os acontecimentos e trabalhar um pouco melhor, bem melhor nessa. E tinha que ser, né, uma história que precisava desse espaço. Então fez muito mais sentido para mim. Então quando chegou 4 meses, a gente teve essa oportunidade de trabalhar melhor as cenas entre eles, esses momentos mais quentes entre eles e toda a história deles, o arco que trazia essa história de uma forma maior, né? Abrangia um pouco mais e foi bom porque teve espaço para contar toda aquela intensidade que eles tinham e precisava de mais espaço para isso. Porque no total, né, Por Toda a Eternidade foi marcado justamente por um acontecimento por um acontecimento chave ali, que foi a separação dos personagens, né? E tudo que envolveu o núcleo deles. Ele depois, em 4 meses, era todo aquele sentimento, era todo aquele fogo, toda aquela emoção, então tinha que aumentar. Aqui não tem toda aquela intensidade toda dos personagens de 4 meses, mas em Amigos do Amor a gente aumenta a quantidade de páginas para 282, quase liberando 300, né? Dobrando a quantidade de páginas desse romance. Justamente porque aqui é o romance mais complexo, mais completo, que vai abordar muitas facetas, não somente uma. Em Por Toda a Eternidade era a separação, a união do casal, né? Um ponto-chave onde sempre se repetia aquilo. E em 4 meses era o fogo, a paixão, o desejo entre eles, mas propriamente dito, é essa questão de realmente querer ficar junto e não superar alguém. Aqui são muitas nuances. Aqui precisava elevar o nível das páginas, precisava trazer mais páginas, separar por capítulos, precisava de uma nova estrutura para esse romance, porque realmente eu acho que de todos os romances, desses 3 romances que eu escrevi, esse é o mais trabalhado, o mais que teve mais espaço nas páginas, justamente por essa questão de precisam viver isso, precisam passar por isso, precisam viver essa história, precisa ter isso aqui, isso aqui. Então é uma história que pedia muito. E justamente uma história que pedia muito porque é muito mais complexo. Quando tu fala só sobre um desejo, sobre uma separação, sobre uma coisa que se repete, tu consegue comprimir aquilo, consegue colocar aquele desejo todo exposto, consegue trabalhar aquelas questões daqueles momentos decisivos para um casal. E aqui se trata sobre uma amizade, se trata sobre um casal, se trata sobre desencontros, se trata sobre desilusões. Então tem vários outros temas que abordam Amigos do Amor que não tinha como colocar em 130 páginas, 80 ou fazer essa faixa etária de 100 páginas. Quando eu comecei a escrever, imaginei, não, no máximo 150, batendo ali quase o que fez 4 meses. Mas eu falei, não, aqui não dá. Conforme fui escrevendo, foi passando, foi tipo, precisa mais. E a ideia inicial era só escrever um capítulo único, assim como foi 4 meses e por toda a eternidade.
o que a história precisava contar. Aqui eu tive que separar por capítulos porque, como eu disse, eram muitas camadas, eram muitas nuances, então eu senti a necessidade de trabalhar em 4 capítulos diferentes a mesma história, que é seguir contando a mesma linha, só que em cada capítulo a gente foca e enfatiza uma parte dessa história. O capítulo Decida-se, o capítulo Escolha-me, o capítulo Deixe-me e o capítulo Encontre-me são são capítulos, né, que formam uma única grande história, que é Amigos do Amor, que formam essa rede de conexão entre os personagens e suas tramas. Então, nesses 3 romances, com certeza esse foi mais longo, o mais difícil e mais complexo, porque foi conectar todas essas ideias, foi trazer à tona todo esse amor, toda essa amizade, todo esse carinho, esse zelo, sabe? Diferente das outras histórias, aqui não era só um sentimento, eram vários. Aqui não era só uma opção, uma escolha, eram várias decisões que precisavam ser tomadas, vários caminhos diferentes. E eu acho que essa história vem para falar o quão lindo é quando a gente realmente escolhe amar alguém, estar ao lado de alguém e viver uma amizade, viver um amor da forma mais intensa, mas ao mesmo tempo da forma mais justa possível, de uma forma onde a gente consiga ser honesto com outra pessoa e com a gente mesmo e ser algo tão puro, tão divino, tão genuíno, sabe? Tão genuíno. Então aqui eu vi a autenticidade nos 4 capítulos e vi a história pedindo que eu contasse e vi os personagens se entrelaçando e a conexão entre eles é maravilhoso, sabe? Eu acho que senti a necessidade e simplesmente aconteceu, sabe? Essa história foi além do que eu tinha planejado. Amigos do Amor, os roteiros originais era uma história pequena, com uma ambientação muito, muito mais tranquila, com personagens que tinham tramas bem mais simples, sabe? Que só gostavam, negavam, depois voltavam a ficar juntos. Descobriam que gostavam. E aqui foi muito mais além das minhas expectativas do que eu tinha sonhado e planejado para essa história. E eu tenho um quadro com várias histórias e vários roteiros para livros e histórias diferentes ao longo dos anos. Quando eu decidi trazer Amigos do Amor foi o que essa história tem de especial? Por que eu deveria gastar o meu tempo aquele fazendo essa história? E como que me levou a mais de 200 páginas? Então foi escolher essa história justamente porque era diferente do que eu já tinha trabalhado antes, que era aquele fogo, aquela paixão, aquele amor que é o amor da vida que é 4 meses e o amor da vida que é por toda a eternidade, mas que é sempre aquela pessoa que a gente tem mais problema, que sempre tem, sabe, aquela dificuldade, aquela, sabe, que parece que não bate, que é a pessoa que a gente mais gosta, mas que nunca dá certo. E 4 meses é aquela pessoa que a gente gosta, que também não dá certo e a gente tenta igual. Então são histórias bem similares. Aqui, 4 meses, Amigos do Amor é aquela história de aprendizado. Às vezes a gente se topa com as pessoas na nossa vida por algum motivo e às vezes é muito mais para aprender com aquela pessoa com a gente do que para ficar uma vida inteira. E esse é o significado daqui, sabe? O quão é lindo a mudança, o crescimento, a evolução através de relações, de pessoas, e estar aberto a aprender. O que eu aprendo disso? E foi justamente por isso que eu trouxe essa história, porque era diferente, porque era sobre uma amizade, era diferente do que a gente já tinha abordado com os outros romances. O final dela também é diferente, totalmente diferente do que a gente viu nos outros dois, né? Que por toda a eternidade o final é aberto. 4 meses é um final onde eles têm um momento juntos, mas é um momento que não é um felizes para sempre convencional, é só um momento mais cumprindo aquilo que eles queriam, estão tudo errado, e aqui é onde tudo bate, é onde tá certo, onde eles deveriam estar. Então é maravilhoso. Fico muito feliz em ter trabalhado essas mais de 200 páginas, por isso que foi mais trabalhoso, foi muito mais difícil, justamente por essa questão de trabalhar bem esses personagens, esses 4 capítulos, encontrar um final digno para essa história, trabalhar bem as 2 canções para que não ficassem deslocadas e fizessem sentido para os personagens. E o momento final deles é lindo. É lindo esse momento final deles cantando essa canção, é maravilhoso. E diz muito, né? Diz muito que essa história é maior, mas que eu tenho essa empolgação a mais, porque
eu sou muito do sentimento, do amor, da amizade, então me faz muito mais sentido do que tudo aquilo que aconteceu com Por Toda a Eternidade de 4 meses, que eu amo, mas aqui tá tocando um pouco mais forte no meu coração. E foi bem difícil escrever essas mais de 200 páginas justamente por essa complexidade dos 4 capítulos e ter que estar revisitando e voltando neles para encaixar bem as coisas. E também com a quantidade de páginas fica muito mais difícil para revisar, para terminar, parece que a história nunca acaba, e tu tem que estar sempre ali deixando de uma forma boa, que seja um entretenimento, mas que conte ali a verdade dos personagens e fazer com que as coisas façam sentido. E aí se torna bem mais complicado, né? Essa longevidade que teve, que eu não esperava, mas que foi maravilhoso, trouxe essa história perfeita. Sejam muito bem-vindos a Amigos do Amor.